Oi, pessoal, olha eu aqui novamente, todos nós, né? Então, eu comprei as bolsas Colse, né? E elas estavam em promoção e elas acabaram de chegar, dá uma olhada aqui. E eu quero ver com vocês como que é esse material, essas bolsas, se realmente vale a pena, né, comprar. A entrega foi espetacular, né? Um preço excelente. Agora só falta nós ver o trabalho. Antes de abrir aqui, né, o propósito completo, eu quero deixar uma pergunta no ar. Vocês sabiam quem foi, né? Melhor, vocês conhecem, sabem quem foi Lilith? Em Gênesis, na criação do mundo, né, na Ásia Menor, onde foi a primeira criação de Deus, primeira vez que Deus criou o mundo, formou, né? Está a resposta. Então fica essa pergunta aí no ar. Na sua opinião, quem foi Lilith? Lilith. Vamos ver nossa bolsa. Ela tem alça, realmente. Não foi engano. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Vamos ver. Vamos ver. E na sua opinião, quem foi Noé? Né? Muitas pessoas sabem. Eu acredito que o mundo inteiro conhece, né? Sabe quem foi Noé. Mas eu acredito que nem todo mundo, né, sabe o porquê, né, que Noé foi chamado. Qual a função realmente, qual era realmente o intento. Achei assim meio largo, né, a alça, mas nada mal. Ela é pequena, né, ela mal cabe um celular e os seus documentos, né. É muito bonitinha, olha. Tá vendo? Aí tem a Rainha Esther, tem um monte de afinidades, né? A carteirinha, é fraca, assim, né? Ela não tem repartições dentro, ela é comum, tá? Simples. Olha, na verdade ela tá mais assim para um celular, né? Porque ela não tem nenhuma outra repartição dentro. Mas tá bom. E agora, né, definitivamente a nossa bolsa, né, maior aqui. Então essa bolsa aqui é a que vai carregar todos os meus propósitos, né? Acredito eu que aquela alça lá serve para ela também, né? Entre o maior e o menor, no meio está a resposta. Então cuidado com o Diz que me disque. Essa aqui é a Colse, que está lá na internet, né? Então, ela era preta e vermelha, né? Na compra era preta e vermelha, olha, veio só preta. Tá vendo? Ela tinha detalhes em vermelho, né? E isso aí. Vamos devolver a bolsa só porque, né? Ela era vermelho, né? Tinha detalhes vermelhos que eu pedi. Também não é assim lá, né? Um couro, mas é um tecido bom, um trabalho bom, né? Uma boa propaganda, um bom discernimento para quem
quer entender ou entende de mercadoria, né? De empresa, tá aí. As bolsas Colse, né? Um exemplo, a altura do valor, tá bom? Fica aí o seu critério. Aí, quando você prega em dinâmica, a alcinha é larga pra bolsa, mas ficou assim, sabe? Como aquele colar que você põe, que ele é fora do normal, né? Ele é bem assim ela. Então, fica aí, tá? A seu critério, né? A discussão do nosso assunto, né? Que vai entrar aqui na sua opinião, né? Quem foi Lilith? Ai, ai. Lilith. Para quem não sabe, eu vou procurar aqui, já que estamos com a mão na massa, né, Pastor Marco Feliciano? Tenho saudade do senhor de quando nós conversávamos, né? Sentávamos e conversávamos e discutia, né, assuntos relacionados, né, à obra de Deus. Então está aqui, ó. Na sua opinião, né? Quem foi Lilith? Lilith, irmão, deixa eu corrigir. É Lilith, né? Na região da Suméria, ao sul da Mesopotâmia, inspirada em mitos, né? Vampiras, conhecidos como Lilos, né? Lendas lendas de sucumos, demônio noturno femininos, com o nome de Lilin, mencionado 4 vezes no Talmud babilônico. Coletânea com textos sagrados judaicos. Rabínicos foi coletânea com textos sagrados judaicos rabínico, né? Foi só no livro Alfabeto de Ben Sirá que aconteceu, né, a associação topolêmica, né? Então, eu tinha acreditado que eu tinha escrito melhor aqui o texto. Eu não sabia que, né, que eu tinha escrito aqui tão, assim, confuso, né? Muitos acreditam que que ela surgiu na região da Suméria, ao sul da Mesopotâmia, né? Então, aqui está relacionado a assuntos judaicos, né? Então, eles acreditam, né, que ela é uma lenda, né? Lilus. De sucumos, demônio noturno feminino, com o nome de Lilin, mencionado quatro vezes no Talmud babilônico, coletânea com textos sagrados judaicos rabínico, né? Então, essa menção, né, diz que ela é mencionada também, esse assunto, em Isaías, no profeta Isaías. Que eu saiba, o profeta Isaías foi chamado, né, para repreender a casa do próprio pai. Entendeu? A Bíblia diz também que quando Deus criou Adão e Eva, né? A Eva foi formada, né, da costela de Adão, porque Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Também sabemos que Adão foi quem que deu nome a todos os seres, né, que Deus criou. Então, sabemos que Eva foi também chamada, né,
Pela serpente. A serpente chamou Eva e a instruiu acerca, né, da árvore da vida, onde Deus tinha, né, a exemplado a não tocar ali e não comer daquele fruto. Porque o dia que ela comesse daquele fruto que estava no Jardim do Éden, bem no meio, bem no centro do Jardim do Éden, né, ela morreria. Ou seja, ou melhor, ela passaria a conhecer, a discernir entre o bem e o mal. E não conhecendo o bem e o mal, né, a criança fica como... A criança fica como... não desenvolveu, né, o seu conhecimento, ou melhor, o adulto fica com um coração de criança, né? Não sabendo. Hoje nós vemos esse assunto, né? Que nós devemos ter um coração de criança, né? Quem não tiver um coração de criança não entra no reino de Deus. Por quê? Porque o coração do homem é o prevaricar, né? Ele é pecado. O coração do homem só pensa em pecar. Só pensa em pecar. Devido a nós estar vivendo o tempo do dragão, não tem, parece que o vídeo desliga, faz assim. Tá difícil, né? Você se concentrar para falar um assunto desse que é tão complicado, né? E uma que eu fiz o rascunho aqui bem... achei que eu fosse entender, né? O que eu mesmo escrevi. E eu não entendi bem o que eu escrevi, porque faltou ali, né? Eu discerni, né? Porque tá aqui, ó... A grafia tá bem, né? Você pode ler e discernir já rápido. Ali ficou meio tudo, né? Risca, escreve em cima, escreve embaixo e acaba virando aquela confusão sem conseguir entender. Então, Lilith, né? A serpente que enganou Eva no paraíso. Segundo o Talmud ali, né? No profeta Isaías é mencionado essa passagem, porque Isaías foi chamado por Deus para repreender a casa do próprio pai. E o que aconteceu? O profeta Isaías, né? Eu acho que ele ainda não estava na unção de profeta, ele rasgou a roupa do próprio corpo. Falou, como que eu vou lá se eu estou na mesma situação, né? Aí o anjo desceu do céu com uma tenaz em suas mãos, né? E tocou a boca do profeta Isaías e queimou a boca dele, então queimando todos os pecados dele, né? Antes disso ele disse, ai de mim, Senhor, né? Que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse isso, né? Quem sou eu para repreender, né? Um povo no qual eu faço parte, né? Mas Deus o preparou, o capacitou. Nós vamos falar aqui do que é capacitação, do que é unção, do que é Lilith, viu? Pessoas que não são consagradas a Deus, ou pessoas que podem até ter o chamado, muito chamado, poucos escolhidos, sem consagração, não são apresentadas ao homem, né? Nem a Deus para aquela determinada função. Essa pessoa sai por aí falando que é pregador, que é profeta, que é isso, sai fazendo aquela confusão e acaba não conhecendo, não discernindo, né, o bem de Deus, né, nem o bem, não sabendo classificar cada um no seu lugar, acabam fazendo o quê? Isso é duas testemunhas, né? Evangelho sagrado, viu? Cuidado quando você toca, diz o Senhor. Você tá pisando demais e eu não tô gostando, viu? A prova que você tá pondo no vaso de Deus mas tá tão fora do normal que Deus falou, a hora que eu te pegar, não vai sobrar nada, viu? Deus não permite que coloque no trono, viu? Pessoas que não estão aptas a assumir a posição. Hoje nós vemos pessoas te dando exemplo, irmãos, de ocultismo das Sagradas Escrituras, que é fora do anormal. Se você for falar, você como mestre, né, sendo preparada, sendo autorizada legalmente pelas leis de Deus e dos homens, você apanha na cara e tem que ficar quieto, né? Então, isso aí é Lilith dentro da casa de Deus, né? Como foi que a serpente chegou a Eva? Eva não estava no jardim do Éden,
cuidando do Jardim do Éden, né? Sendo companheira de Adão, sendo a parte mais fraca, né? Por ser mais fraca, ela não tem a mulher, segundo a palavra de Deus, ela não é, né? Ela não pode dar ordem ao marido. É o marido quem dá ordem para ela. Hoje em dia nós temos a autorização, a consagração, né? Devido à chamada, né? Assembleia de Deus, no entanto, diz que a Assembleia de Deus, CGADB, passou a aceitar receber mulheres pastora devido às 70 semanas. Eu sou a primeira mulher pastora a ser consagrada, né? Aceita pela CGADB. Eu fui consagrada pela CGIADB e aceita pela CGADB, que nunca aceitou mulheres pastoras em seu determinado, né, campo evangélico. Então, devido às 70 semanas, né, foi aceito a mulher pastora. E aí, o que acontece? Eu sou reprimida pelas mulheres dos pastores, porque elas são mulheres dos pastores. Eu não sou mulher de pastor, sou pastora. Então, está havendo, irmãos, infelizmente, né? Deus manda chamar, se põe em posição, elas te dão de dedo na cara. E o que acontece? Nós vamos continuar com esse trabalho. Olha, o limbo de ser, né? O limbo de ser, ele é um trabalho, né? Que discerne as Sagradas Escrituras, que está no livro do Apocalipse, de João, tá? E de Daniel. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem esse chamado, você não vai discernir os tempos. Não é, irmã Rita, que eu vou explicar até você entender. É os tempos. Porque para discernir os tempos, você ainda além de ter que ter chamada do Espírito, porque quem é chamada pelo Espírito só obedece à ordem do Espírito. Então você é um interdenominacional, você é uma pessoa que lidera. Aí você tem que se preparar, você tem que chamar e procurar quem é a pessoa que está apta, né? Que tem a chamada de Deus. Você tem que procurar Samuel para te consagrar, porque se Samuel te consagrar, ele vai estar o tempo todo por perto, né? Te dando amparo, tá bom? Então, não deixa de dar lugar a Deus, não deixa de ouvir verdadeiramente os profetas, os que são, né, chamados por Deus, porque tá cheios de profeta, mas a Bíblia diz, muito chamado, poucos escolhidos. Nós do reino, né, que servimos a Deus, que fazemos a obra de Deus, só recebemos a última palavra de profeta que tem profecias messiânicas confirmadas. Se não tiver, nem vem que não tem. Não adianta ficar falando, né? Aí você pode ser recebida como profetisa, como profeta de tempo, nunca, jamais. Entendeu? Isso leva dias, né? Tem que ter. E o profeta que tem profecias confirmadas, né? Ele, para nós, ele representa, né? Ele é a chave, ele é a palavra de Deus, ele representa a palavra de Deus. Então, irmão, a igreja que não tem os profetas de Deus como profeta, ela é anátema, ela negou Jesus, simplesmente porque a palavra de Deus que está em Apocalipse, né, ela está situada em quadrado. Então, o Espírito, ele testifica, ele conhece, um conhece o outro, tá bom? Se não está recebendo, alguém está errado, né? Então, tem alguém aí que está precisando, né, buscar conhecer melhor a palavra de Deus, o ID de Jesus, para parar com essa, né, vanglória, com essa glutonaria, com essa imperfeição, com essa infecção que está na obra de Deus. Estou falando de obra de Deus, porque se fosse para me falar de determinados pontos, né, exóticos, né, eu não estaria ocupando, né, o lugar. Eu ia procurar me aperfeiçoar em contos eróticos, né? Eu me aperfeiçoei na escrita, né, em poesias poéticas relacionadas às Sagradas Escrituras. E eu estou muito bem, eu gosto de ser, e ando engasgando porque eu dei uma neculada, né? Eu resolvi dar mais lugar a Deus no que Ele me chamou, né? E, na verdade, o que Deus me chamou é literatura. E a literatura, ela envolve música, poesia, poemas, conto, né? História. É esse trabalho, né? Bíblica. Tanto é que eu falei com vocês, eu criei, né, um método espiritual, não estou falando secular, espiritual, deixei bem claro. Se alguém querer aprender, né, vai ter que vir falar comigo se for secular, porque é espiritual, é mais para evangélico, né? Um método
né, de teologia bíblicas musicais, teologias bíblicas musicais, aonde eu vou instruir a pessoa, né, dentro das cordas, dos acordes musicais, a palavra de Deus cantada, mencionada nas Sagradas Escrituras, né, ainda mais como mais, né, tem gente que fala LGBTQI, LGBTQI+, aqui não, aqui é Bíblia e mais, nas Sagradas Escrituras, mas no Apocalipse, né? Então, teologias bíblicas musicais. É um assunto histórico, né? Em que se há manifestação do Espírito Santo, né? E buscando conhecer, entender e discernir com bravura, né, os acordes musicais, né, que está relacionado à palavra de Deus. Para quem não sabe, o projeto, né, que eu formei em 2012, eu acredito que Deus me instruiu, né, acerca desse trabalho, né, onde eu conseguia se entender melhor, discernir melhor, né, aí eu criei o projeto dos. Aí se houve assim uma certa, né, adivinhação, né, de pessoas, aí eu passei para o projeto Amém, né, projeto Amém. Aí, e projeto Amém, dê uma Bíblia, né, a um adolescente. Foi um sucesso, irmão. Foi um sucesso tão grande que Cuba liberou, né, a entrada de Bíblia em seu país. Cuba liberou, Cuba recebeu a Igreja Católica, a primeira igreja a entrar lá, né? Não podia de maneira nenhuma, espécie nenhuma, nenhum cristão falar de Deus naquele país. Tá? Aí que aconteceu, acho que há mais de 80 anos, Cuba não tinha mais acordo com os Estados Unidos, eles voltaram a um acordo, né? Então assim, foi maravilhoso, sabe, a entrada das Sagradas Escrituras naquele lugar. Então eu me sinto assim, graças a Deus, né, com um trabalho aprovado, tá bom? Então fico feliz, né, porque o retorno de Deus nisso está sendo de uma bravura, né, e incrível, e também de uma brandura, né? A palavra de Deus conclui, eu pesquiso, você pode pesquisar, ela volta sempre em Provérbios 15, tá bom? Então nós sabemos, tá? Eu mandei fazer um vestido, no qual eu ganhei o tecido, tá? Para vocês que não sabem, eu ganhei o tecido até de cirrê bem apurado, né? Já é couro. E tá guardado, né? Quando eu mesmo comprando, eu compro mais inferior, né? Porque as minhas condições, né? Mas Deus, Ele tem aberto essa porta para mim, né? As pessoas me abençoam e eu sou muito grata a Deus, né? Porque Deus tem me abençoado. Então, eu mandei construir esse trabalho, né? E falando, né, de Jesus de uma maneira assim singular, né, em que agrada homens, mulheres e crianças, né? Tipo assim, meu pai não gostava de músicas popular. Tipo, Deborah e Lesson eram grandes cantoras na época, né, que meu pai era evangélico na igreja Deus é Amor, grandes cantoras evangélicas, né? Ele não gostava, ele já gostava daquela Na Cidade de Mogi das Cruzes, que eu não sei se é um canto assim mais popular, né, mais evangélico, não sei, vai do gosto da pessoa, né? Mas inspirado para ele era. E um dia eu cheguei lá, ele estava ouvindo o meu hino para sempre, né? Eu cheguei, eu ouvi quando ele falou para minha mãe assim, coloca o hino da Ritinha para nós ouvir para sempre. E eu cheguei na porta de uma vez, falei, não acredito! Ele deu um pulo assim, né? Que parece que quer, mas não quer dar o braço a torcer. Então eu fiquei feliz, porque o meu hino, né, tocou o coração do meu pai. Então eu fiquei muito feliz. O meu filho, o Matheus, um dia também eu peguei ele ouvindo o hino Ser Tu Uma Bênção. E são pessoas que, né, que não cede pro evangelho, assim, através da minha pessoa, como confirma a palavra de Deus, né? Nenhum vaso, nenhum profeta tem honra na sua pátria.
Mas, para a glória de Deus, eu pude contemplar isso, né? O meu pai pedindo para ouvir a minha música, né? O meu filho ouvindo a minha música. Então, na hora que eu cheguei, que eu entrei no quarto, ele mudou o hino pro outro, né? Aí eu falei, mas é coisa, né? Não quer dar o braço a torcer mesmo. E o dia que eu tava aqui dentro do meu quarto, né? Onde que eu tiro o meu regresso, né? Me dedico, onde eu escrevo minhas poesias, meus poemas, né? Onde eu falo de literatura, onde eu componho as minhas músicas, toco elas, né? Eu tava aqui cantando uma música e o meu pai já há muito tempo ele não andava mais, né? E de repente ele chegou, né, de moleto dentro do meu quarto. Então eu fiquei sem sentido, eu não sabia o que dizer, né? Que ele olhava para um lado, por caçando uma cadeira para sentar, ou seja, o meu pai iria ser o meu primeiro, né? Primeiro membro ou primeiro pessoa que creu em Deus e se levantou e andou, né? Meu pai há muito tempo não falava, então dando assim firmeza, dando apoio para ele, fazendo com que ele se sentisse seguro, ele voltou a falar, né? Deus levou ele, meu pai já estava com 80, quase 83 anos, né? Deus o levou, mas eu contemplei a glória de Deus, né? Deus operando, e eu contemplei a glória de Deus operando em muito mais pessoas que eu não vou falar aqui. Então, por que isso acontece? Porque você deu lugar a Deus, né? Eu fui condecorada em 2011 com o diploma de honra ao mérito e conselheiro por trabalhos abrangentes, e ninguém nunca me enviou, né? Toda vez que eu tentava, eu tomava bronca do pastor. Por que a irmã Rita está dizendo isso? Porque eu estou dizendo para você que Lilith, né? O Lilith não é bem-vinda em lugar nenhum. Ela não é aqui. Eu não sou essa pessoa, né? Eu não fui enviada, né? Uma certa vez eu fui fazer uma teologia com um pastor, ele ligou para a igreja onde eu frequentava, perguntando para o pastor, né, se ele podia, se ele estava, né, autorizando, se estava de acordo, e o pastor falou que, né, aqui ela não pode servir a outro estado. Foi esperto ele. E esse pastor foi e me ligou, eu falei, mas quem foi que falou para o senhor que foi esse pastor que me enviou o senhor? Quem me enviou o senhor foi Deus, e ele passou a me atender. Entendeu? Então, em 2000, isso foi em 2006, 2007, eu nem lembro. Em 2011 eu fui condecorada, né, com diploma de honra ao mérito e conselheiro por trabalhos abrangente. E foi porque Deus me mandou, né? Ou seja, Deus me tocou e falou: "Você vai, e você vai fazer o que eu mando". E eu não fui e nem sou bem recebida em certos locais ainda. Mas os meus 11 diplomas que eu tenho, irmãos, são as mesmas pessoas que me dão. Mas quando me veem, né, já, né? Então, as suas direções, né, lideranças, né, que hoje são minhas filiadas, né, somos filiados, assim, trabalhamos junto, lado a lado. Entendeu? Então, o que é você dar lugar a Deus e o que é você dar lugar ao homem? Então, irmãos, presta atenção, não seja uma Eva na sua vida, não seja uma Eva na casa de Deus, porque você vai ser expulsa da obra. Uma hora ou outra você vai cair, porque Deus vai levantar homens e mulheres capacitados e vai te expulsar daí. Porque Deus, ele tem coragem, Deus é homem de guerra. Né? Deus disse para Abraão, para ele se levantar, né? Sair das terras da família dele, dos pais dele, e ir para a terra que ele mandasse, enviasse. E Abraão foi. Abraão escolheu o deserto de Macpela para ele morar. Hoje esse deserto, irmãos, é muito bem habitado. É centro de treinamento de Israel e policiais do Zeuá. Né? Eu vi uma certa ordem aí, um certo comentário, né? Que acho que até o Brasil parece, não estou falando o que é, mas eu vi segundo, né? Vão fazer treinamento. O Brasil ia mandar guardas para fazer isso, fazer aquilo. Então, por que acontece isso hoje? Porque Abraão deu lugar. E como que Abraão deu lugar a uma coisa, ao sobrenatural, algo que ele não estava vendo, mas que ele sentia, porque ele creu, né? Então isso aqui, ó, ele fala, né? Me deu vontade de falar aqui. Ele fala do pianista, né?
Para quem não entende, irmão, o pianista, é só você assistir o filme O Pianista. O pianista venceu, né? É uma história terrível. Ele venceu a Segunda Guerra e ainda orientou muito, muito mais a pessoa que estava praticamente determinado, né, a morrer. Mas ele conseguiu driblar a situação, né? E venceu. A guerra acabou e ele se tornou hoje um dos maiores pianistas do mundo. Ele é, e foi um piano que ajudou ele a vencer. Porque que Israel foi condenado à morte, né? Todos que eram israelitas na época, judeus, tinham que usar a estrela, né, de Davi no braço para ser identificado, né? Porque tinham que morrer. Todos que usassem aquela estrela não prestava, era considerado imundo, né? Então era considerado como insetos. Eu li sobre isso. Foi considerado, né, por não terem emprego. E o pianista, ele conseguiu, né, porque ele era pianista. Então ele disse para um dos guardas: mas eu sou um pianista, eu tenho emprego, eu toco em bares. Então a música o livrou de uma tão triste morte, né, que é a morte da condenação por fornicar, sendo que você não estava fornicando, ou que você estava levando as coisas de Deus de qualquer jeito. Uza caiu e morreu porque ele estava carregando a arca, né? Estava dando cobertura ali do lado. O que aconteceu? Um dos animais tropeçou e ele tentou segurar a arca e segurou de qualquer jeito. E ao segurar de qualquer jeito, ele olhou para dentro dela. É tipo o filho de Noé olhou para Noé nu, embriagado, depois que ele construiu a arca, depois do advento, e riu e zombou. E não pode o filho olhar, ver a nudez dos pais. Não pode olhar e rir, né? Ele foi amaldiçoado. O que quer dizer essa maldição? Eu vi o profeta lá, o Marco Feliciano, falando teologicamente é um estudo, uma dinâmica em que se pode sentar e conversar e resumir e entender, né, que Misraim, né, a África que sofre tanto, Misraim, África do Sul, acho que é isso, hoje 65% condenado a AIDS, né, são descendentes de Cã. O que riu do pai recebeu a maldição. E o encontro, né, que provavelmente a Bíblia alerta com um encontro, estudos teológicos alertam, né, com um encontro, estudos teológicos, eu acho que hebraico, que eu cheguei a ler alguma coisa, né, que a arca da aliança, ou seja, hoje nós chamamos aliança, né, porque eles dizem que a arca não existe mais, a arca é o templo de Deus, né? Muitos falam, o templo de Deus sou eu. Não, quando foi construído, Salomão construiu o templo, aí a arca